Patrão, não me reconhece? A mulher que o senhor jurou expulsar sou eu. O céu de pedra do vento amanheceu com uma barriga cinza, prometendo chuva daquelas que fazem o cheiro de terra subir como reza. A estrada de barro, cortando o mato ralo, tremia de calor apesar do vento fresco que vinha do açude. Um ônibus velho, azul desbotado, tossiu poeira diante do portão de aroeira da fazenda Santa Felícia. Desceu uma mulher de vestido simples, lenço claro escondendo parte do rosto e uma bolsa de couro honestamente gasta pela vida. Quando pisou no chão, ela fechou os olhos um segundo, como quem beija o lugar com a lembrança. Chamava-se Luzia. Pelo menos era assim que a chamavam agora. Oxente, murmurou, olhando a cerca. Os mandacaros, a casa grande branca com janelas de madeira e varandim, que lembravam um navio encalhado no sertão. Até o silêncio é o mesmo. 2 cabritos atravessaram correndo e um cachorro magro latiu, despistou, como se conhecesse o passo dela de outra vida. Luzia sorriu por dentro. Não era alegria, era um acerto de contas. Pegou a bolsa, ajeitou o lenço e andou até a porteira. Do lado, um rapazinho carregando um balde de lata fez força para abrir. Deixa que eu ajudo, meu filho. A voz dela saiu mansa, mas firme. Obrigado, moça. É pesada. Ele arregalou os olhos, curioso. A senhora é quem? Cozinheira nova. Chamaram para dar jeito no almoço dos vaqueiros. E ela deu aquele sorriso que não entrega nada. E você? Sou Zeca, filho de Jandira da Casa de Farinha. Vou levar leite para o patrão Bento. Ele encheu o peito de importância ao dizer o nome. Luzia sentiu o nome como quem encosta num espinho antigo. Patrão Bento Azevedo, viúvo, dono da Santa Felícia, um homem que aprendia as dificuldades no couro e às vezes esquecia de aprender a doçura. Naquele terreiro, anos antes, ele tinha prometido: essa menina não pisa mais aqui. Se eu sou homem, ela está expulsa. E o povo do lugar, que adora um juramento dito alto, guardou a frase como se fosse lei. O patrão está? Perguntou ela, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Tá. Saiu cedo pro curral, mas já volta. Zeca olhou em volta, cochichou, conspirador. Dizem que hoje chega gente da cidade grande para tratar de dívida. Tá todo mundo com o coração pequeno. Dívida. A palavra caiu pesada. A Santa Felícia sempre foi terra de fartura e brabeza. Se Bento estava atolado, era porque algum ralo roía por baixo. Luzia pensou no nome que lhe ardiam na língua. Nivaldo, o capataz. Língua de mel, mão de ferro, sorriso que não alcançava o olho. Naquele tempo, foi ele quem trouxe a acusação, o falso flagrante, a vergonha. Foi ele quem ficou rindo por dentro quando Bento, ferido pela raiva, mandou a menina embora na frente de todo mundo. Ela entrou. O terreiro abriu em poeira batida, sombra de juazeiro, galinhas ciscando, cheiro de café refogado. A cozinha era o coração. Jandira, a cozinheira de voz grossa, mexia um caldeirão suando feliz. Quem é tu, criatura? Perguntou sem parar de mexer. Luzia. Me chamaram lá de Dona Rosária, da venda, para reforçar o fogão. Tirou o lenço do rosto. Posso ficar no canto, faço o que mandarem. Jandira mirou aquela mulher de pele morena feita de sol, olhos de quem aprendeu a ler nos outros, mãos firmes. Se for ligeira, fica. O povo aqui come muito e rápido. Vai escalando o jerimum, corta coentro fino. Pendurou um avental e apontou a tábua. E não ligue se ouvir grito. Tem homem que só conversa alto. Luzia riu com o canto da boca e foi obedecendo. Os gestos vieram de um lugar guardado. A maneira de lavar o arroz, o tempo do feijão, a paciência do fogo baixo. Jandira de soslaio reparou. Tu já cozinhou aqui, foi? Perguntou sem maldade. Cozinhei em muita cozinha, o cheiro da lenha é tudo igual. Luzia desviou o olhar para o quintal, onde a sombra de um homem alto atravessou. O coração deu um pulo, mas ela domou. Quem é? Patrão Bento.
Jandira secou a mão no pano. Homem bom e ruim, depende do dia. Hoje, ela farejou o ar, como bicho que adivinha tempo. Hoje tá com ruga funda na testa. Bento apareceu na porta da cozinha com um chapéu de couro na mão, camisa meio aberta, poeira no peito, olhos de quem mede o mundo. Trazia junto o capataz Nivaldo, magro, bigode fino, olhar de espeto. "O almoço tá em caminho, Jandira?" Bento perguntou, a voz funda. "Tá, meu patrão." Ela bateu com a colher no bordo da panela. "Tem galinha de capoeira, arroz no ponto, farofa de manteiga." Nivaldo apontou com o queixo para Luzia sem pudor. "E essa?" O tom vinha com uma ponta de deboche que só quem conhece reconhece. "Ajuda que Dona Rosária mandou." Jandira respondeu seco. "Algum problema?" "Nenhum." Bento bateu a poeira da calça, olhou rápido para Luzia, sem reconhecer nada além de trabalho. "Se for boa de mão, que fique." Os olhos dele passaram por ela como quem passa por paisagem. E, no entanto, Luzia sentiu qualquer coisa sutil, uma hesitação de segundo, um desconforto na nuca dele, como se o corpo lembrasse onde a cabeça não queria. "Vou tomar um café." Bento entrou mais, a cozinha encheu do cheiro de couro e cavalo. "Hoje tem visita de Roberto Sampaio, aquele da cidade. Vai querer papel, prazo, parecença." Bateu o chapéu no joelho, impaciente. Nivaldo sorriu inchabicho. "Deixa comigo, patrão. Eu ajeito os números." Olhou para Luzia de novo, um fio de ameaça. "E ajeito a cozinha se tiver qualquer coisa torta." Luzia sustentou o olhar sem baixar. Naquela casa, tinha aprendido que baixar o olho é convite para o pé pisar. O resto da manhã correu num vai-vem. Vaqueiro entrando, menino correndo, panela cantando. Luzia trabalhava com o ritmo de quem escuta música que só ela ouve. Jandira, pouco a pouco, foi passando tarefas maiores. No quintal, um sanfoneiro de ocasião puxou um shot tímido para espantar a tensão. As nuvens juntavam coragem. O vento cheirava a barro molhado prometido. Quando o homem da cidade chegou, trazendo na cara aquela certeza de que tudo tem preço, Luzia se encolheu no canto da cozinha, mas abriu os ouvidos. Roberto Sampaio tinha fala macia de advogado e visão seca de cobrador. "Bento, meu amigo, vamos ser práticos." A voz dele cortava. "Ou a gente renegocia com garantia, ou esse açude troca de dono. O banco não tem coração, você sabe. Tenho a terra e o gado." Bento falava pela metade, como quem se contém para não quebrar a mesa. "Tenho a palavra dos homens que trabalham comigo." Roberto sorriu pequeno. "Palavra não paga juros." E lançou um olhar breve a Nivaldo, como quem combina coisa antiga. "Mas podemos achar um caminho se seus papéis estiverem..." Fez um gesto redondo com a mão. "Organizados." Luzia sentiu o bicho do presságio morder a nuca. Papéis organizados. Nas mãos de Nivaldo era convite para o roubo vestir terno. Recordou-se de outra mesa, outro papel, outro riso. Lembrou-se de si, menina, trazendo o livro-caixa que a mãe cuidava, os números batendo, e Nivaldo levantando um grito. "Olhe aqui, faltou dinheiro, roubo." E ela, boquiaberta, sem entender o mundo dando uma volta por cima dela. Bento, duro, ferido pela humilhação, cravou a sentença que queimou mais do que o sol. "Essa menina não pisa mais aqui, está expulsa. Quem armou aquilo? Quem ganhou com aquilo?" Luzia não teve infância suficiente para responder. Só teve tempo para ir embora. Agora estava de volta com outro nome, outra pele por fora, a mesma verdade por dentro. A conversa foi parar no escritório, uma sala de janela grande, cheiro de couro e papel velho, imagem de Nossa Senhora das Dores a um canto. Luzia viu os homens cruzarem o corredor e sumirem. Jandira sussurrou, se abanando com o pano de prato. "Deus bote a mão. Se o banco jogar pesado, a Santa Felícia vira lembrança. Banco não sabe o nome das coisas." Luzia respondeu baixo, cortando o coentro. "Quem sabe é quem cuida." Choveu. Primeiro um pingo,
depois um balde. A terra bebeu barulhenta. As folhas se esticaram num á de alívio. O cheiro subiu grosso, trazendo lembranças como cartas sem envelope. Os vaqueiros comemoraram do curral. Os meninos se atiraram nas poças rindo. Na varanda, o homem da cidade fez cara de quem não gosta de lama. A chuva fez uma pausa no calor dos corpos. Mas o calor de dentro da casa aumentou. Do escritório, vozes subiram. Não era briga de faca, era briga de faca guardada. Na cozinha, as panelas foram para a mesa, o povo se serviu. Bento apareceu com a testa mais dura. Roberto foi embora sob chuva fina, prometendo voltar com propostas mais claras. Nivaldo ficou, liso como sabão. Quando a tarde derramava sua sombra amarela, Luzia pediu a Jandira: "Posso levar um café para o patrão?" O tom veio natural, mas era desejo antigo de olhar nos olhos dele no lugar onde a sentença foi dita. "Leve." Jandira encheu uma xícara de esmalte azul, pousou num pires, deu um biscoito de nata de brinde. Ele não morde quem chega com café, só quem chega com mentira. Luzia riu fraco e respirou fundo. O corredor da casa grande parecia mais comprido do que na memória, como se a distância guardasse as sombras dos passos. A cada porta, um cheiro. Sabão, couro, pano guardado, flor de quintal. Parou diante do escritório. A porta estava semi-aberta, o som da caneta arranhando papel. Ela bateu de leve. "Entre." A voz de Bento era de pedra, trabalhando com pedra. Luzia empurrou a porta com a ponta dos dedos, entrou, pousou o café na beira da mesa. Não tremeu. O cheiro do café misturou-se ao cheiro de papel e chuva. "Obrigado." Bento pegou a xícara sem levantar os olhos. "Seu nome?" "Luzia." Ela escolheu o meio da verdade. "É nova por aqui?" Ele sorveu um gole, ainda de olhos no papel. "Jandira disse que cozinha bem." "Cheguei hoje." Ela percorreu com os olhos a sala, a estante onde o livro-caixa dormia, a imagem da santa. O mesmo relógio de pêndulo. Até a ferrugem no trinco parecia no mesmo lugar. Só então Bento levantou o rosto, como quem olha o céu, para ver se a chuva dura. Os olhos cruzaram com os dela. Em Luzia, um rio de lembranças desceu num relâmpago. O menino Bento rindo no terreiro, o moço Bento dançando na varanda, o homem Bento duro, apontando para o portão. Ela sustentou, e o que estava guardado desde que desceu do ônibus veio pedir passagem. "O senhor não me reconhece, né?" A voz saiu limpa, sem tremor, quase doce. Ele franziu as sobrancelhas. Algo se mexeu por baixo do rosto firme. Procurou nos traços dela a menina magra, as tranças mal presas, a cicatriz no punho de apanhar do arame. Não achou de pronto. "Deveria?" perguntou, seco por defesa. Luzia avançou um passo, não para atacar, mas como quem oferece um prato quente. "Patrão." E agora a palavra não tinha ironia. Tinha história. "O senhor jurou me expulsar um dia, jurou alto para todo mundo ouvir." Ela tirou o lenço do cabelo, soltou o rosto inteiro à luz da janela. "Não me reconhece mesmo?" Bento se endireitou na cadeira. A memória, feito bicho preguiça, se mexeu devagar. Depois correu. Viu a menina no alpendre, o povo doido por espetáculo, a voz dele, que naquele dia não soube errar baixo, só certo e alto. O sangue subiu pelo pescoço. "Quem é você?" A pergunta veio mais baixa, quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. Ela enfiou a mão na bolsa. Bento, por reflexo, pensou em arma, papel, passado. Luzia puxou um embrulho de pano e de dentro um livrinho duro, gasto, canto mordido por rato e tempo. Pousou na mesa. O livro-caixa. As letras de sua mãe, a caligrafia arrumada, os números batendo na batida certa. Em cima, uma fitinha azul com nó cego, igualzinho ao dia que ela saiu correndo. "Eu voltei por causa disso." Ela empurrou o livro na direção dele, "e por causa do meu nome." Bento tocou o livro com a ponta do dedo, como quem toca uma ponta de brasa.
Nivaldo, que passava no corredor como quem fareja o que não é chamado, parou a 2 passos da porta invisível, mas com o ouvido grudado na fresta. O relógio de pêndulo fez tac, 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 quebrando o silêncio em fatias finas. Luzia respirou, juntou o presente ao passado e, enfim, deu a frase que veio para abrir a ferida do jeito certo. Patrão, não me reconhece? Ela olhou dentro dos olhos dele sem baixar. A empregada que o senhor jurou expulsar, sou eu. O raio iluminou o quintal. A trovoada bateu na varanda como palma de mão grande. Bento segurou o livro com força. A xícara tremeu no pires e fez um som de sino pequeno. O olhar dele, num lugar entre culpa e incredulidade, foi e voltou, como quem quer fugir e ficar ao mesmo tempo. No corredor, o passo de Nivaldo sumiu rápido demais, apressado demais, como quem vai avisar alguém de uma coisa que não devia ter acontecido. E eu não vim pedir desculpa. Completou Luzia, a voz suave e afiada. Vim mostrar quem mentiu porque mentiu, e o preço que a Santa Felícia está pagando até hoje. Do lado de fora, a chuva engrossou. Dentro, o silêncio pesou na mesa. Bento ficou um tempo demais com a mão pousada no livro, como quem pesa uma arma antiga. A chuva mordia o telhado no mesmo compasso do pêndulo, e por um instante a Santa Felícia pareceu prender a respiração. Onde você achou isso? Ele perguntou grosso, mas sem dureza. Onde sempre esteve, fora do lugar certo. Luzia apontou a fita azul. A senhora, sua esposa, guardava os recibos num envelope pardo. No dia que me mandaram embora, o envelope sumiu. O livro ficou aberto na página errada. Bento abriu devagar. As letras pequenas, caprichadas, pulavam da folha como passarinhos assustados. A cada coluna batida, a memória ia desamassando. Dona Áurea, sua falecida, sentada com o lápis atrás da orelha. A meninota magra na beira da mesa, anotando, orgulhosa de alinhar os números. Nivaldo em pé, sombra comprida, rindo com os dentes sem rir com o olho. Aqui! Luzia virou 2 páginas com a delicadeza de quem vira ferida antiga. Vê esse X no dia da feira? Esse X não é da sua mulher. É um X de canhoto. Dona Áurea era destra. E esse X foi posto em cima da assinatura para esconder. Bento aproximou, estreitou os olhos. Tinha aprendido a ler boi pelo casco, céu pela cor, homem pela pegada. Nunca tinha parado para ler X de canhoto. Viu o risco torto, o jeito apressado. Quem assinou esse recibo? Ele perguntou mais para si do que para ela. Quem tinha interesse que faltasse dinheiro naquele dia? Luzia fechou o livro com carinho. E quem sumiu com o envelope pardo? O nome que os dois não disseram ganhou tamanho nas paredes. Nivaldo. Do corredor veio um arrastar de passo e um pigarro calculado. Nivaldo empurrou a porta como quem não sabe bater, porque a casa toda é dele. O senhor pediu para ver o inventário do curral menor, patrão. Ele balançou um maço de papéis. Já trouxe. 38 cabeças marcadas, 3 bezerros novos, 2 reses para abate. Bento ajeitou a postura como quem levanta a cerca caída. O rosto voltou a ser pedra. Deixa aí, indicou o canto da mesa. Depois eu vejo. Nivaldo pousou os papéis, mas o olho dele pousou foi no livro. Viu a fita azul, a borda roída, perdeu um palmo de sangue por dentro e recuperou com sorriso. Ah, o livro velho. A voz vinha limpa como água de pote. Coisa da saudosa Dona Áurea. Isso aí já não bate com nada, patrão. Muita conta errada de antigamente. Luzia segurou o queixo para não rir da audácia. Juntou as mãos no avental e falou manso. Conta que bate, capitão. É a que não corre para trás. E essa aqui? Tanta coragem que correu. Ele virou o rosto para encará-la como quem encara um cachorro estranho no terreiro. Dona Luzia, é? Demorou para dizer o nome, como se a língua esbarrasse numa lembrança. A senhora é da cozinha. Cozinha é cozinha. Papel é papel. Eu fui de tudo um pouco nessa casa. Ela não mordeu o isco da provocação. E hoje eu trouxe papel. Bento calado,
Sentiu o retorno de qualquer coisa que não sentia fazia tempo. Vergonha de si, não pela coragem da moça, mas pelo tamanho da própria pressa naquele dia antigo. Lembrou o rosto de Luzia menina, com a poeira colada no suor e o olho arregalado tentando entender o mundo. Se desse para desenhar arrependimento, ficava ali. Nivaldo, disse enfim sem levantar a voz. Peça a Zeca que aperte o laço do curral menor. Se chover mais, o barro vira sabão. Sim, senhor. O capataz respondeu engolindo o incômodo e saiu ligeiro. Assim que a sola dele sumiu no assoalho, Bento olhou de novo para Luzia. Fale. Tudo. Ela respirou fundo. No corpo tinha cansaço de viagem e coragem de quem treinou o próprio coração para esse dia. Naquela semana, o senhor tinha vendido 10 garrotes para o homem de Riacho Seco. Pagou em dinheiro vivo. Sua esposa anotou aqui, bonitinho. Ela apontou. No outro dia apareceu um rombo. A soma não fechou. Eu trouxe o livro e o envelope para a senhora conferir. E aí... Luzia viu de relance a sombra comprida no batente e se lembrou. O som do estalo. O dedo cortando o ar, apontado para ela. A palavra ladra, soprada pelo povo como se fosse brasa boa. O portão abrindo para expulsar não só a menina, mas o nome dela do chão de Santa Felícia. Engoliu o resto da frase. O passado já tinha sido dito o suficiente. Hoje eu volto com o livro. E sem o envelope, completou. Mas trouxe outra coisa. Ela enfiou de novo a mão na bolsa. Bento endureceu, lembrando-se do reflexo. Saiu um papel dobrado 4 vezes, amarelado, com uma manchinha de café na esquina. Isso aqui peguei com o seu Cícero da venda. Luzia falou baixinho. É uma via do recibo daquele dia. A mulher dele fazia cópia por mania. Tá a assinatura do comprador de Riacho Seco, tá o valor e tá a confirmação de que o pagamento foi entregue à ANS. Ela olhou Bento nos olhos. Bento leu a rubrica. A letra era bonita demais para ser de roça e conhecida demais para ser de casa. N.S. Nivaldo Souza. O peito dele ferveu, mas não virou grito. Virou uma calma fria. Por que você não trouxe isso antes? Perguntou. E não havia acusação no tom, só urgência. Porque eu era menina. Ela sorriu sem doçura. E porque o medo da gente tem perna grande. Fui embora, trabalhei longe, juntei coragem. E soube que o banco vem comer a Santa Felícia. Aí entendi que o rombo não era contra mim, era contra a casa. Voltei. No silêncio que se seguiu, ouviu-se o riacho distante turbinado pela chuva. O relógio repetiu o tac, e cada tac parecia contar uma dívida antiga. Eu quero ver o cofre, disse Luzia sem rodeio. Bento encarou. O cofre ficava num armário de aroeira, atrás da imagem de Nossa Senhora. Segredo que qualquer menino curioso já deve ter descoberto um dia. Mas tinha chave, e a chave morava no lugar que só 3 pessoas sabiam. Ele, a falecida e Nivaldo. A chave, ele começou, tá no nicho do santuário, atrás da moldura do quadro de São José, enrolada num lenço vermelho. Luzia disse simples. Dona Áurea me pediu uma vez para buscar. Eu era pequena, mas minha cabeça não deslembra o que é importante. Bento levantou devagar, ouviu o peso da bota no assoalho, foi até a imagem. Tirou o quadro, enfiou os dedos no nicho. O lenço vermelho, dormindo feito cobra, ainda estava lá. A chave brilhou enferrujada. Abriu o compartimento com um giro que doeu não no pulso, mas na memória. Dentro, um maço de papéis com fita. Um punhado de moedas antigas, um retrato de Áurea com um menino no colo que parecia Zeca um dia e um envelope pardo. Bento olhou para Luzia, ela assentiu com a cabeça, devagar. Ele puxou o envelope. Pesava menos do que devia. Abriu. Vazio. Só um cheiro de papel que sabe demais. Chegaram antes de nós, Luzia disse, e o nós saiu sem pedir licença, fazendo Bento sentir de novo aquela coisa antiga que mistura proteção e perigo.
A cara dele esquentou por um segundo, não de raiva de Luzia, mas da ideia de ter sido assaltado por dentro de casa, com tudo aberto e ele achando que mandava. Nivaldo, disse, sem assunto. Nivaldo. Luzia repetiu como quem reza, e o homem da cidade com a mão estendida. Bento amarrou o envelope de novo, como quem veste o morto para velar. Voltou para a cadeira. Você entende o que está fazendo? Perguntou. Se isso der errado, quem vai embora é você. Outra vez. Eu entendo. Ela torceu o avental, mas o olho não tremeu. Mas dessa vez, eu não saio pelo portão como quem foge. Se eu for, o senhor vai ter que me olhar indo, e eu quero ver o senhor olhando. Ele passou a mão no rosto, cansado. Tinha sido muita vida em poucas horas. A presença dela ali remexia nas gavetas que ele tinha trancado por dentro. Não era só justiça, era também o susto bom de reconhecer quem a seca não conseguiu levar. Ele quis dizer alguma coisa bonita, mas homem treinado para dizer pouco se atrapalha com delicadeza. O que saiu foi simples. Fique na cozinha por enquanto. Ele ajeitou o chapéu. Jandira confia em você, e eu confio em Jandira. À noite vou chamar uma conversa com os principais. Se Nivaldo for ladrão, eu quero que furte o próprio rastro, e que a casa toda veja. Luzia assentiu, aliviada e tensa. Na porta, ela parou, virou um pouco o rosto. Patrão, disse em voz baixa, obrigada por me ouvir sem gritar. Bento engoliu. Quis dizer desculpa, mas a palavra emperrou no orgulho. Arrumou as mangas. O café estava bom, ele respondeu, o jeito torto dele de dizer que sentia. A tarde caiu espessa, com um cheiro de comida e barro que dava vontade de viver mais um tanto. Na cozinha, Jandira acendeu a lamparina mais cedo, por causa do céu fechado. Luzia meteu a mão na massa do cuscuz, subiu o vapor dourado, estrelinhas de milho colando no nariz de Zeca, que aparecia e sumia com recados. Tão armando reunião no alpendre, dona Luzia. O menino soprou excitado. O patrão mandou chamar Chico do Curral Maior, seu mané do açude e até Bastião da Cancela. E quem chamou Nivaldo? Perguntou Jandira, cortando o toucinho. Ele mesmo se chama, mulher. Luzia murmurou. Onde tem olho, ele bota a cara. Jandira afinou o ouvido. E você? Vai! Vou se me chamarem. Luzia mexeu a panela, apurando o feijão. Mas antes quero ver uma coisa no curral menor. Oxente, no barro? Jandira arregalou os olhos. Vai molhar esse corpo todo. Eu volto ligeiro. Luzia amarrou o lenço na cabeça. Se Bento quiser justiça, precisa de prova que homem da cidade entende. Número, marca, caminho do boi. Ela saiu para o pátio com a chuva já fraquinha, mais meia luz do que água. O terreiro respirava, a terra cheirava obrigada. Passou pela varanda. Bento, de pé, recebia os homens, falando baixo. Nivaldo fumava no canto, o cigarro aceso como o olho de bicho. Antes de dobrar a esquina, Luzia sentiu o olhar dele nas costas como faca educada. Entra sem rasgar, mas arde mesmo assim. No curral menor, a lama chupava a bota. Luzia encostou as mãos na cerca e contou as marcas. Não precisava ser peão para entender que alguma conta não fechava. Chico, o vaqueiro, chegou chutando água. Que danado você está fazendo aqui, mulher? Contando cabeça, Chico. Ela sorriu. A conta de Nivaldo deu 38, com 3 bezerros. Tu confere? Chico coçou o queixo, a barba molhada. 36, com 2 bezerros prontos e um de ontem, que ainda está no chão. Ele bateu no pau da cerca. Eu que botei a marca de hoje. Se Nivaldo escreveu 38, foi na testa dele. Arre, então a conta já começa torta. Luzia enrolou a barra do vestido. Me mostra a trilha por onde tiram as reses discretas. Chico hesitou meio segundo, medindo se devia abrir a boca. A confiança veio não das palavras dela, mas do jeito de quem fala com respeito com o bicho e com gente. É por ali, na moita de Mufumbo.
Tem um buraco na cerca que a gente tampa com galho. Eu já falei, mas Nivaldo diz que é vento. Luzia enfiou o corpo por entre os ramos, pegou o galho e puxou. Por baixo, marcas de casco na lama fresca, indo e vindo para o lado da estrada velha. A trilha pisada dizia o que papel nenhum precisava dizer. Vento com pata, ela murmurou. Obrigada, Chico. Não mexe em nada por enquanto. Só guarda isso na cabeça. Tá me metendo numa encrenca bonita, mulher. Ele disse, mas com um sorriso no canto, como quem gosta de ver justiça ganhar músculo. Ela voltou ligeiro, o coração tocando zabumba. Na varanda, a reunião começava a pegar calor. Bento, encostado no batente, dava a palavra, tirava a palavra, firme, como quem tosquia sem ferir. Nivaldo aparecia e sumia nos cantos, sussurrava nos ouvidos, soltava risinho curto. Vamos aos papéis, Bento disse, e o silêncio veio pesado. Quero que tudo seja lido na frente de quem trabalha e come aqui. Luzia pisou na sala com a roupa ainda respingada e o cabelo solto do lenço. Nivaldo virou o rosto rápido, surpreendido de vê-la ali. Roberto Sampaio ainda não tinha voltado, mas a sombra dele estava na mesa, nos recibos, na promessa de garantias. Dona Luzia, Bento chamou sem cerimônia. Fique aqui. Puxou uma cadeira. O gesto simples arrepiou meio mundo de hábito na casa. Jandira, lá no fundo, sorriu por dentro. Bento pegou o maço de papéis que Nivaldo havia deixado. Passou folha a folha, comparando com o livro antigo. Luzia, quieta ao lado, ia apontando com o dedo sem tocar. Aqui, patrão, disse baixo. A marca desse boi não é da Santa Felícia. É a marca de João Fogueteira, do outro lado do rio. Como é que tá entrando no seu inventário? Chico confirmou com um assobio. É mesmo. Essa meia-lua com risco no meio é de Fogueteira. Tá aqui por quê? O rosto de Nivaldo não piscou. O sorriso dele era quase educado. Troca de favor entre fazendeiros, Chico. Respondeu liso. Boi que engorda aqui, emagrece lá. É do sertão. Papel depois corre atrás. O papel vem vindo atrás com fome demais, Nivaldo. Bento disse, mais frio do que quente. Eu cansei de alimentar papel com minha fé. Luzia tirou do bolso o recibo de Riacho Seco. Pousou devagar na mesa. O silêncio fez a sala ficar menor. Esse recibo não é da Santa Felícia. Nivaldo adiantou, a voz perdendo a maciez pelos cantos. De onde essa mulher tirou isso? Da venda de seu Cícero? Luzia respondeu, sem medo. A via era dele, tá aí o carimbo, a data, a letra, e tá o N, S, recebendo dinheiro que devia ir para a mão do patrão. Um burburinho baixo correu pela varanda, feito vento de chuva. Zeca arregalou o olho, Jandira segurou a colher no ar. Chico cruzou os braços, satisfeito por ver o jogo virando. Bento não sorriu nem ficou sério. Estava numa posição que ele conhecia bem, a do vaqueiro que espera o boi bom dar o passo errado para cair no laço certo. Nivaldo começou, e a sala se encheu do som de trovão de novo. Eu recebo o pagamento quando o patrão manda, e entrego na mão dele. Se alguma coisa faltou, foi engano. Ele ergueu as mãos, ofendido. Eu tô nessa casa desde menino. Se fosse ladrão, já tinha levado a casa nas costas. Ladrão bom não leva a casa, disse Luzia, mansa. Leva um tijolo por dia. Quando a gente nota, mora no vento. Bento deixaria a briga crescer até o tamanho certo, mas antes que a palavra virasse faca, um grito cortou o terreiro. Não era grito de briga de gente, era grito de bicho grande em pânico. O mugido grosso veio em manada, e a casa toda tremeu um tiquinho. Fogo! Chico berrou correndo para o lado do paiol. Fogo no rancho dos arreios! Os homens levantaram num só golpe, cadeiras arrastando, pratos batendo. Bento já corria quando o primeiro clarão lambeu o céu baixo. A chuva, que tinha afinado, escolheu mal a hora de descansar. Luzia sentiu o chão vibrar de casco. Alguém tinha aberto o curral menor.
Na poeira molhada, o barulho de 30, 40 cabeças correndo parecia tempestade no chão. Zeca! Jandira gritou que o menino tinha sumido do lado dela. Zeca! Menino! Ele foi levar água para o paiol. Um peão respondeu desesperado. Bento pulou 3 degraus de uma vez. Luzia correu atrás, o vento cortando o rosto. Na beira do paiol, o fogo comia seco, rápido, como se tivesse fome antiga. Homens corriam com baldes, outros batiam com panos molhados, e no fundo do reboliço Luzia viu uma sombra baixinha, com o braço cobrindo o rosto, presa entre o barril de sela e a parede encharcada de fumaça. Zeca! Ela gritou e entrou sem pensar. Volta! Bento tentou segurar, mas o corpo dela já tinha escolhido. Ele veio atrás, camisa aberta, os olhos ardendo, o peito virado para o fogo como quem enfrenta tempo ruim. No clarão vermelho, Luzia viu também outra coisa, um vulto do lado do curral menor. Um homem com chapéu encharcado, entregando uma tocha apagada a outro de cavalo. O gesto era rápido, treinado. A tocha tinha parado de queimar, mas a intenção recém-queimada era nítida. O homem virou meio rosto e por um segundo só, a brasa acesa iluminou o bigode fino. Nivaldo. Ela fechou a mão de raiva e enfiou o corpo para dentro do paiol. O calor mordia. Zeca soluçava, agarrado à perna. Vem, meu filho. Ela puxou, abaixando o corpo como aprendera a fazer em cozinha esfumaçada. Olha para mim, não olha para o fogo. Bento apareceu do lado, enfiou o casaco por cima da cabeça do menino e o ergueu no braço como quem ergue um bezerro recém-nascido. Saíram tropeçando. Do lado de fora, o ar entrou como bênção no peito. Toma! Bento entregou Zeca a Jandira, que chorava tanto que parecia chover do rosto. Leva pra água! Luzia virou pro curral menor, o olho cortando a noite nova. Viu a cerca aberta, os galhos jogados de lado. Viu as marcas de casco, frescas, apontando para a estrada velha. Viu o vulto dele sumir por trás da moita, rumo ao escuro que leva para o riacho seco. Respirou fundo, engoliu o gosto de fumaça e resolveu na mesma hora que não ia deixar a verdade ir embora de novo. Bento! Ela gritou, a voz cortando o barulho. Olha a cerca! Ele virou o rosto na direção que ela apontava. O fogo ainda comia, mas os homens já dominavam com água e coragem. O que ardia mais agora era a certeza. Bento correu até a abertura, baixou, passou a mão na lama, cheirou o galho queimado na ponta, levantou o olhar e por cima do clarão viu as luzes longes e o rastro de gente que se acha à sombra. Nivaldo! Ele se virou para o terreiro, já puxando o revólver como quem puxa o próprio coração. Nivaldo, onde é que você tá? Ninguém respondeu. O cigarro aceso no canto da varanda fumegava sozinho, esquecido, queimando até o filtro como vela que não rezaram. A chuva retomou, fina como quem quer consertar o que não deu tempo de segurar. E lá adiante, no escuro da estrada velha, 3 estampidos secos cortaram a noite. Não eram trovões. Os 3 estampidos cortaram a noite como facada no pano. O silêncio que veio depois não era de paz, era de bicho esperando mais barulho. A chuva fininha parecia só querer tirar a poeira do susto. Ah, foi para a banda da estrada velha, Chico disse já com a mão no laço. Se for toque de gado, tão levando pela baixada do fumo. Bento nem pensou, enfiou o chapéu, conferiu o tambor do revólver, assoviou curto. 2 cavalos apareceram como se tivessem entendido a urgência. Jandira, com Zeca no colo ainda tremendo de fumaça, gritou. Bento, leva a gente! Não vai sozinho, homem! Vou com ele. Chico cuspiu pro lado, subiu no cavalo como quem veste o corpo de montar. Luzia prendeu o lenço, os olhos ardendo de fuligem e de uma raiva que tinha aprendido a andar com calma. Eu vou também. Você não. Bento cortou sem olhar. Aqui ainda tem fogo, tem ferido. Fique com Jandira.
E quem vai contar os passos que o senhor não vê? Ela retrucou mansa. O senhor sabe o campo. Eu conheço o jeito deles. Ele quase disse não, por hábito de mando. Mas tinha uma coisa nova naquele dia que quebrava os jeitos antigos. Olhou para ela um segundo, longo, e assentiu. Chico, dá a égua pampa, ordenou. Se cair, cai macio. Saíram os três, com a chuva riscando a noite em linhas finas. O cheiro de capim amassado subia das trilhas, e o som de cascos perdidos na lama contava uma história de retirada apressada. A estrada velha, ladeada de mufumbo e juazeiro, tinha aquele ar de coisa que já viu de tudo e não conta. Eles vão evitar a estrada principal. Luzia falou por cima do vento. Vão pelo baixio do fumo, cruzam a vereda e pegam a passagem rasa do Rio das Pedras. A marca no casco está apontando para lá. Bento mirou o chão. Viu o desenho aberto do rastro fresco. Rebanho correndo, gente tocando com pressa de esconder. O peito dele, treinado para caçar bezerro fugido, acertou o passo. Se cruzarem pela passagem rasa, estão vendendo rápido. Chico falou, sério. A marca de fogueteira nos nossos papéis é só para despistar. E ele não tá só. Luzia apertou as rédeas. Vi outro homem no escuro, recebeu tocha. Tem mão de fora nessa história. Passaram por detrás da velha gameleira, cortaram um atalho que só quem conhece o terreno conhece. A chuva aumentou um tiquinho, o suficiente para engordar o rastro sem apagá-lo. Quando a ribanceira abriu, eles viram. Lá embaixo, na margem rasa, 4 homens tocavam umas 30 cabeças, batendo com varas, urgência nos gestos. 2 já estavam quase com água no peito, guiando as reses para o outro lado. Um deles virou o rosto. Nivaldo. Bento falou o nome como quem reconhece uma cobra pelo desenho. Ao lado dele, outro com capa escura, chapéu bom, postura de quem não é da lida, mas tem gosto de mandar. Roberto Sampaio. O advogado cobrador aparecia no sertão como chuva fora de hora. Bento puxou o cavalo. Não gritou. O que saiu foi um assobio curto, seco. A égua parou em cima do barranco. Chico alinhado, Luzia um passo atrás. O barulho da manada na água parecia trovão nascido do chão. Por uns segundos, só se ouviu a respiração dos cavalos e o mundo arrumando coragem. Nivaldo! Bento enfim gritou, e a voz dele bateu na água e voltou. Você vai descer com esse gado ou vai descer sozinho? Nivaldo ergueu o rosto, a chuva molhando o bigode fino. A expressão de sempre, arrumada para a ocasião. Patrão, que bom que chegou. A cara limpa, como se estivesse fazendo favor. Tô tirando o gado de perto do fogo. O senhor viu? O paiol pegou. Era isso ou perder as reses? Pela passagem de Riacho Seco? Chico rebateu rindo sem alegria. E com luz de tocha na escuridão, vai engordar boi em casa alheia, é? Roberto Sampaio ergueu a mão, diplomático de feira. Vamos com calma. A voz doce, o olho duro. Não tem roubo aqui, Bento. Tem prevenção. Teu capataz me avisou que a situação estava fora de controle. Eu trouxe 2 vaqueiros da firma para ajudar. A gente só está abrindo espaço para o seguro não negar. Bento fez um gesto com o queixo para o curral, que já ficava quase do outro lado do rio. Seguro? O tom veio sem paciência. O seguro da minha casa agora atende por RS. A pontinha de deboche rara apareceu. Se tá tudo certo, por que esse caminho? Por que essa hora? Nivaldo tocou a vara na água, impaciente. Porque o senhor não resolve na conversa, Bento. E o patrão sumiu, deixando à mostra a língua de quem nunca teve o chão por dono. O banco quer papel. O papel quer boi contando na conta. Ou o senhor prefere acordar amanhã com um açude hipotecado? Luzia sentiu a ânsia de falar que nem maré chegando. Ela desceu 2 passos do barranco, a água lambendo a bota. E por que a marca de fogueteira está no teu inventário, Nivaldo? Ela atirou a pergunta como quem joga pedra em galinha no terreiro para ver se espalha. Porque o recibo de Riacho Seco tá com o NS em vez do BA. Roberto deu meio sorriso, educado.
Moça, papel velho é papel velho. Ele achava que as palavras certas, arrumadas, engessavam a vida. Eu trabalho com documento novo. E documento novo. Hoje diz que o Bento me deu poderes para gerir parte do rebanho até resolver a dívida. Tirou do bolso um papel plastificado pela chuva com um carimbo fresco. Procuração, assinada ontem à tarde. Bento arregalou o olho como quem tomou banho de água gelada. Não lembrava ter assinado nada além de recibo de visita. Isso é falso, disse quieto. É sua assinatura. Roberto ergueu o queixo, sem medo. Reconhecida em cartório de Pedra do Vento. O cartório estava fechado pela chuva às 4 da tarde. Luzia devolveu, e o eita que brotou nos olhos de Chico valeu um bravo. Roberto piscou uma vez, uma só. Nivaldo cerrou a boca. Abre o gado, ele sussurrou aos homens. Anda. O gado avançou, a água da cintura. Um boi bufou alto, raivoso, e o rebanho obedeceu. Bento desceu o barranco em 2 pulos, a lama voando. Não botou o corpo na frente do bicho, botou a voz na frente do homem. Ninguém mexe mais um casco. Ele ergueu o revólver para cima, não para apontar, e atirou. O clarão iluminou as caras por um segundo. A água tremeu. O eco levou a coragem dos aventureiros, mas trouxe outra turma. Pelas moitas, lanternas acenderam de repente. 4, 5, 6. Não eram vaqueiros. Fardas escuras sob capa de chuva. Chapéus iguais. A voz de um deles veio pastosa, oficial. Polícia de Pedra do Vento. Baixem as armas. Chico soltou um palavrão baixinho, de respeito e desespero. Chamei reforço. Roberto se apressou como quem apresenta surpresa cara. A situação pedia ordem. O sargento, um homem seco como tronco de aroeira, subiu o barranco com 2 soldados. Olhou Bento, olhou o gado, olhou as caras. Recebi denúncia de roubo de gado e tentativa de fraude contra o Banco Sampaio & Filhos. A fala batida de quem aprendeu o texto. Temos documento. Ele ergueu a tal procuração que Roberto estendia junto de outra folha, uma ocorrência com palavras difíceis e o nome de Bento carimbado. Ocorrência montada. Luzia falou, firme. Sargento, me escute só 1 minuto. Se o senhor olhar o livro antigo da casa e este recibo aqui... Senhora, com todo respeito, eu não trabalho com papel velho. Ele repetiu a música de Roberto sem nem perceber. Trabalho com flagrante. E o flagrante é gado na água, gente armada, documento autorizando retirada, conflito. Virou-se para o lado. Proceda. 2 soldados subiram mais, a mão na coronha. Nivaldo, lá do meio do rio, sorriu aquele sorriso pequeno de quem acha que amarrou bem. Bento respirou fundo. Não pôs a arma contra ninguém. Enfiou devagar no coldre, como quem diz que não vai piorar o que já está ruim. O sargento assentiu, satisfeito com a obediência. O senhor vem comigo até a cidade para prestar esclarecimentos, disse, profissional. Melhor do que algema é boa vontade. Não me faça usar a pior. E se eu não for? Bento perguntou, não por bravata, mas por medir a corda. Aí o senhor vira novidade ruim no rádio de amanhã. O sargento respondeu sincero, e eu não gosto de ser notícia. Luzia deu um passo para frente, a lama quase pegando no joelho. Eu vou com ele, anunciou, e levo isso aqui. Mostrou o recibo de Riacho Seco, já protegido dentro do avental, e o livro de capa gasta que tinha posto numa sacola de pano. A senhora não vai em lugar nenhum. Roberto cortou, educado como navalha sem brilho. Não é parte. Sou sim. Ela nem ergueu a voz. Parte do que foi mentido, parte do que ficou faltando e parte do que vai ser consertado. O sargento coçou o queixo debaixo da capa. A chuva pingando da aba do chapéu fazia um som miúdo, teimoso. Não sou de calar mulher que sabe o que diz, murmurou, mais para si do que para os outros.
Quem quiser acompanhar, acompanhe, mas sem tumulto. Bento, que tinha guardado tantas palavras na vida, pegou uma que não costumava usar em voz alta. Obrigado, disse para Luzia, sem olhar muito, como quem assina uma confiança. Desceram do barranco para o lado seco onde estava a viatura. Chico ficou indeciso. Vá atrás de quem ficou com o boi. Bento mandou. Simples, como quem confia num braço. Não brigue, só saiba o caminho. Chico assentiu, puxou o cavalo pela rédea e sumiu pela moita como sombra boa. Nivaldo, no meio do rio, ergueu o braço numa saudação cínica que queria dizer até já. Roberto dobrou os documentos com cuidado de quem dobra roupa cara. A tropa fez meia volta. O gado, metade de cá, metade de lá, mugia como se perguntasse quem era dono de quem numa terra onde até a chuva tem dono de hora. A estrada de Pedra do Vento até a cidade parecia mais comprida sob chuva. Bento ia no banco de trás, sem algemas, mas com o peso de ferro de uma injustiça que volta. Luzia segurava a sacola no colo, como quem segura menino, de um jeito que protege e prepara para entregar. O sargento dirigia, calado. O soldado ao lado fingia que não escutava, mas escutava tudo. Ele tem rastro antigo nisso, Luzia disse, olhando para o nada da janela. Não começou hoje. Começou no dia que me botaram para fora com o livro aberto na página errada. Você tinha quantos anos? Bento perguntou, e a voz dele veio sem dureza, cheia de um cuidado que não sabia o que fazer. 14. Ela respondeu. Minha mãe tinha mão boa pro número. Eu aprendi no olho dela. Quando a senhora Áurea me chamou para ajudar, achei que era começo de vida. Foi começo de coragem. O sargento pigarreou, quebrando o clima para não se comover. Se tiver prova, o delegado precisa ver, disse quase como conselho. O doutor Roberto é homem de papel. Gente de papel tem amigo em mesa grande. Eu não tenho mesa grande. Bento falou seco. Tenho varanda e povo que come nela. E aquilo, dito assim, acendeu uma brasinha em Luzia, uma vontade de ficar e arrumar o que estava torto, não só por justiça, por destino. Chegaram na delegacia perto das 11 da noite. A fachada branca, a lâmpada cansada, um rádio chiando dentro, o cheiro de café requentado. O delegado, um homem gordo de bigode escuro, recebeu os três e foi logo abrindo a boca com autoridade. Boa noite é pros inocentes, ele disse, ajeitando a barriga na cadeira. Para quem traz boi na água com documento na mão dos outros, é noite. Olhou Bento como quem olha um caso cansado. Delegado Raimundão. Roberto chegou logo depois, seco de chuva, cabelo arrumado. Já informei por ofício. Está tudo certo. Só precisamos formalizar. Apertou mãos, sorriu para o sargento como velho conhecido. Raimundão leu por alto a procuração, farejou o carimbo, deu por legítimo. O senhor assinou, seu Bento. Decretou dos autos da condição. E combinado não é caro. A retirada foi dentro da procuração. O problema foi o barulho. Virou-se paternal para o advogado. Doutor, ajuda a casa a não virar arena. A gente já tem seca demais. Luzia respirou fundo, abriu a sacola, pousou devagar o livro e o recibo na mesa. Não se encolheu. Falou na mesma altura em que sustentou a porta da cozinha tantas vezes. Delegado, olhe aqui. Apontou o X canhoto, a data, a rubrica NS. Esse X não é da dona Áurea. Aqui a letra é dela. Aqui não é. E o recibo do homem de Riacho Seco confirma pagamento para NS. A procuração de hoje só bota roupa nova no roubo velho. Raimundão coçou a nuca, incomodado com a teimosia da evidência. Roberto tentou rir. A moça é boa de metáfora, disse simpático. Mas a lei não é poesia. O que vale é o que está registrado, e está aqui. Bateu com a unha no carimbo. E quem registrou? Bento perguntou. De repente, cheio de um gelo calmo que chegava quando precisava.
O cartório fechou cedo por causa da chuva às 4. O carimbo é de 5h20. Quem abriu a porta para você? Roberto hesitou um segundo, e foi o segundo que mostrou que tinha a porta aberta onde não devia. O sargento percebeu, cruzou um olhar com Raimundão. O delegado deu de ombros, feito quem diz, a vida é assim. Seu Bento, o senhor vai dormir aqui hoje, disse como quem entrega a sentença do dia. Amanhã cedo a gente ouve todo mundo. Virou-se para Luzia. A senhora pode deixar esses papéis em cópia autenticada. O original fica com o senhor doutor. Estendeu a mão como se fosse natural. Não. Luzia guardou o livro de volta com um gesto rápido. Original não sai da minha mão. Se quiser, copia agora. E puxou do avental um lápis de carpinteiro. Eu mesma anoto quem vê. Raimundão quase riu, mas não riu. Resmungou qualquer coisa sobre mulher difícil. Acenou para o escrivão e a noite continuou. Bento entrou na salinha de grade como quem entra numa sombra mais fresca do que o sol do meio-dia. Não abaixou a cabeça. Sentou, olhou para o nada e viu tudo voltando. A Santa Felícia no escuro, o gado na água, a casa precisando de muro de gente e não de papel. E no meio desse nada, a imagem que veio foi a de Luzia, com a boca torta de coragem, segurando um livro no colo como quem segura a memória. Luzia ficou no corredor, o coração batendo mais alto do que devia. Jandira, que apareceu do nada, porque cômodo de interior tem esse poder de voar notícia, chegou com um pacote de pão doce e um cobertor surrado. Trouxe para ele, disse, enxugando a testa com o próprio lenço, e para tu não cair dura. Olhou para dentro da cela, falou com voz de mãe. Homem, come alguma coisa. Obrigado, Jandira. Bento respondeu do jeito dele. Leva um recado para casa. Ninguém abre a porteira para ninguém até eu voltar. E... pigarreou. Embaraçado com o próprio gesto, diga a Zeca que ele foi arretado hoje. Jandira sorriu, os olhos marejando de orgulho. Digo sim. Depois mirou Luzia de cima a baixo. E tu, vai descansar onde? Aqui, ela disse. Amanhã cedo, vou no cartório. A palavra saiu como promessa. No banco do corredor, debaixo de uma lâmpada cansada, Luzia abriu o livro de novo e revisou com o dedo as colunas. Achou, entre duas contas de feira, um papel fino enfiado, como quem se esconde sem querer ser achado. Puxou devagar, uma nota escrita à mão de Dona Áurea, de letra bonita, mandando entregar ao Bento se alguma coisa acontecer comigo. O coração de Luzia tropeçou. Jandira, chamou baixo. Olha. Jandira leu por cima do ombro, a mão na boca. Ave Maria. Luzia dobrou o bilhete sem ler ali, por respeito ao que só devia ser lido por um. Guardou no bolso do vestido por dentro, junto de um santinho gasto. Lá fora, a madrugada se ajeitava. O rádio da delegacia chiou, peão cantarolou longe, a chuva fininha resolveu de vez ir dormir. No escuro, entre uma lâmpada e outra, um vulto parou na esquina e voltou. Nivaldo. Ele olhou a porta, pesou o risco, sorriu de canto e sumiu. E a última coisa que Luzia ouviu, antes do olho ceder 1 minuto de custo para o sono, foi a voz mansa de Roberto na sala do delegado, dizendo num sussurro que pensava ser discreto. Amanhã cedo, a gente encerra isso com um mandado de busca na fazenda. Manda prender os papéis. Sem papel não há prova. Luzia abriu os olhos de vez, o corpo inteiro virando um não. Olhou para a grade, para o homem sentado lá dentro, para o livro quente nas mãos. Entendeu que a madrugada não era hora de cansaço, era hora de plano. Jandira, me escute, disse, secando o medo na saia. A gente vai voltar agora para Santa Felícia. Tem coisa escondida na invernada da gameleira. Eu vi rastro de carroça velha. Eles vão tentar varrer papel antes do sol aparecer. Mulher. Jandira começou, mas já estava erguendo a bolsa. É noite, é estrada ruim, é perigo.
E é agora. Luzia apertou o livro contra o peito. Ou amanhã não tem verdade para mostrar. No fundo da cela, Bento ergueu o rosto, como se o barulho do plano atravessasse parede. Não ouviu as palavras, mas sentiu na pele o vento de alguém movendo o destino no escuro. A caminhonete velha de Jandira comeu estrada como quem mastiga espinho, devagar, firme, rezando baixo. O farol cortava de escuridão em faixas amarelas, e o vento da madrugada vinha com cheiro de mato lavado. Luzia segurava o livro no colo, os olhos indo e voltando para a janela, caçando rastro, como se rastro pudesse aparecer no ar. A invernada da gameleira fica depois da cancela torta, Jandira disse, com a mão firme no volante. Aquele canto sempre foi meio esquecido, bom para esconder coisa. Esconder é o que mais fizeram, respondeu Luzia, num sussurro que tinha faca e cansaço. Mas papel escondido grita por dentro. Dobrar a curva foi como entrar num segredo antigo. O galpão da invernada escuro parecia um bicho deitado. Um canto de coruja cortou o silêncio, e os sapos levaram o coro adiante. Jandira matou o farol, deixaram a noite falar. Fica aqui, Luzia pediu, descendo leve. Se ouvir cavalo, buzinada, o que for, bate a luz 3 vezes. Entrou no galpão pela porta lateral. O cheiro de couro velho, capim seco e poeira guardada bateu na cara. A lua, tímida, entrava por uma fresta. No fundo, a velha carroça dormia encostada, roda manca, lona cobrindo meio corpo. Luzia passou a mão pela lateral, como quem faz carinho em cachorro arisco. Tu me diz onde tá, diz? Sussurrou. Mais por costume do que por acreditar que Madeira responde. Puxou a lona, achou a caixa de ferramentas enferrujada. No assoalho, 3 tábuas não cantaram igual sob o peso do pé. A do meio fazia um barulho oco, desafinado. Ela ajoelhou, enfiou a unha, sentiu o fio de uma emenda. Puxou com cuidado, a madeira resistindo como quem ainda quer guardar. Forçou com a chave de roda. A tábua cedeu, 1 dedo, 2, e enfim, levantou. Debaixo, embrulhos de pano encerado, 2 latas de querosene vazias e uma pasta de couro com fecho gasto. O coração de Luzia passou um trote. Tirou a pasta, abriu. Dentro, um mundo. Cópias de notas de venda com rúbrica NS. De recibos com letra de Roberto Sampaio, listas de compensações, comissão combinada. Assinadas por iniciais que não se escondiam bem. Um carimbo falso do cartório de Pedra do Vento. E no fundo, uma fotografia antiga. Nivaldo, mais novo, de braço dado com um homem que Luzia demorou 1 segundo para reconhecer. O irmão de Roberto, um tal de Álvaro, que tinha fama de fechar negócio até com o vento. Ave Maria! Ela soprou sem força, um estalo lá fora. Passos, vozes baixas, conhecidas. Luzia guardou tudo de volta na pasta, colou a tábua no lugar com o corpo por cima, apagou o resto de luz da lanterna com a mão. Escutou uma gaitada curta e o arrastar de bota que ela reconheceria entre 1000. Nivaldo. Traz a lata, homem, lhe murmurou a alguém. Se tiver coisa por aqui, a gente resolve no fogo como resolveu no paiol. Amanhã nem santo acha rastro. O sangue de Luzia gelou e ferveu ao mesmo tempo. Escutou outra voz, a do homem fino da cidade. Rápido! Não quero me sujar mais do que já me sujei. Amanhã de manhã eu chego com mandado e a gente leva o que sobrar. O jeito de dizer a gente, como quem diz eu. Luzia olhou ao redor, caçando saída. No canto, uma janela pequena, com grade frouxa. Arrastou a carroça 1 dedo, só o suficiente para esconder a pasta de couro sob a roda. No bolso, o bilhete de Dona Áurea ardia, pedindo dono. Se Nivaldo achasse ali, acabava tudo em cinza. Um farol piscou 3 vezes. Jandira. Na mesma hora, outra luz cortou a noite do lado de fora. E não vinha da caminhonete de Jandira. Vinha de baixo, da cerca da gameleira, gente chegando sem esconder passo. Um assobio curto, conhecido dos vaqueiros da casa,
respondeu. Chico, e mais 2 com ele. O coração de Luzia sorriu. Quem tá aí? Nivaldo chiou, parando. Quem devia tá? A voz de Chico veio larga. O dono do lugar mandou olhar sua bagunça. O dono tá preso? Roberto devolveu, desdenhando. E tu, vaqueiro, cuidado com a língua. Preso por papel falso. Outra voz falou, seca como a de um pau d'arco. E o timbre fez Luzia fechar os olhos um segundo, de alívio e surpresa. O sargento. E papel falso leva a gente para trás das grades com gosto. Sargento, a essa hora? Roberto tentou vesti-lo de intimidade. Vai estragar sua farda na lama por quê? Porque eu ouvi o relógio da mentira bater mais alto que o da igreja hoje. Respondeu o homem da lei, abrindo a porta de uma vez, lanterna na cara de Nivaldo, que fechou o olho feito bicho da caatinga. E porque quem chama a polícia para ver metade da história vai ter que engolir a outra metade também. Luzia não pensou. Saiu da sombra, abraçada na pasta. Aqui, disse, com o braço estendido. A parte que vocês não contaram. Nivaldo engoliu a noite de seco. Roberto deu um passo para trás, como quem vê cobra solta. O sargento pegou a pasta, abriu com a urgência de quem aprende a ler apressado. Folheou, viu carimbo falso, rubrica repetida, recibo de Riacho Seco igual ao que Luzia tinha mostrado, só que desta vez assinado até 2 vezes, com caneta diferente. Olhou os dois, depois olhou Luzia com respeito novo. Isso é o bastante para eu parar de ser besta, murmurou. Cadeia não escolhe hora. Isso não prova nada. Roberto ainda tentou, frouxo. Esse material pode ter sido plantado por ela. Apontou, as boas maneiras escorrendo. Mulher ressentida faz loucura. Homem vaidoso faz crime. Luzia devolveu sem raiva. E faz tempo. Nivaldo apertou o punho, os tendões do pescoço aparecendo. Olhou para o lado, mediu distância e a mão correu para a cintura. A arma brilhou 1 segundo. O sargento foi rápido, mas alguém foi mais. Um cabo de vassoura voou da escuridão e bateu na mão de Nivaldo, que soltou o ferro com um grito. Do lado da porta, Jandira baixou o braço ofegando. Farda é para respeitar. Ela cuspiu, baiana de coragem. E cozinha manda recado também. Nivaldo avançou cego e topou com Chico, que não era homem de muita fala quando a coisa pedia abraço. 2 passos, um baque, poeira levantando. O sargento, por dever, botou ordem. Algema em Nivaldo, ordem de condução para Roberto. O advogado sem poesia ficou pequeno no breu. Vamos para a delegacia, determinou o sargento, profissional e humano. E alguém chama o delegado Raimundão. Se ele dormir, o rádio acorda. No caminho de volta, a madrugada já clareava de leve, aquele cinza que parece que o mundo esqueceu de apagar a luz. O barulho da chuva tinha ido embora, deixando só o cheiro bom. A viatura na frente, a caminhonete de Jandira atrás, a poeira de estrada virando promessa de dia novo. Na delegacia, Raimundão coçou o bigode, acordado à força e a contragosto. Leu o que o sargento pôs na mesa, viu com os próprios olhos que carimbo é como cara. Quando é falso, a gente sente, mesmo sem saber por quê. E essa pasta estava onde? Perguntou, a figura querendo um lugar para ancorar. Onde ladrão acha que o mundo termina? Respondeu Luzia, seca, debaixo do assoalho de uma carroça velha. Raimundão olhou para Roberto, que já não sorria. Depois olhou para Nivaldo, que cuspia para o lado, bravinho e inútil. Suspirou, cansado da política miúda. Sargento, proceda. Disse que doía menos do que dizer, eu errei ontem. Prende os 2 e manda chamar o escrivão. Vai ter madrugada longa de papel. Luzia encostou na parede e só então sentiu o corpo lembrar que era corpo. A mão doía, o peito arfava, o sono cobrava com juros. Lembrou do bilhete de Dona Áurea ardendo no bolso, olhou para a grade. Bento, do lado de dentro, de pé, segurando o varão, os olhos atentos como bicho de campo que entende perigo e paz. Isso é nosso!
Ela começou, mas parou. Isso é seu. Abriu o papel com cuidado, como quem abre foto de santo, a letra de Áurea, redondinha, firme. Bento, se essa carta te chegar, é porque meu juízo de mulher sentiu perigo antes de você sentir. Desconfio de Nivaldo faz tempo. É sorrateiro com bicho e com número. Se algo acontecer comigo, confie na menina Luzia. Ela conhece a casa como quem conhece o coração da gente. O segredo da chave está no nicho do santuário. Não confie em papel de fora sem ver se o carimbo foi molhado com água da nossa bacia. Teu amor, Áurea. Bento leu em silêncio 2, 3 vezes, como quem bebe água depois de muita sede. A palavra confie ficou passeando dentro dele, arrumando móveis. Quando levantou o rosto, o gelo calmo tinha virado outra coisa. Gratidão. Raimundão. Chamou sem dureza nenhuma. A cela abre por dentro, se o senhor virar a chave do jeito certo. O delegado não sorriu, que era homem difícil de rir, mas os olhos aliviaram. Abriu. O senhor está solto provisoriamente até o inquérito, disse formal. E eu lhe devo um pedido de desculpa que minha farda não sabe fazer bonito. Faça de conta que eu disse. Fez. Bento respondeu econômico. Jandira fungou, enxugando os olhos no avental. Vambora pra casa, que a casa ficou sem dono de palavra essa noite. E, baixinho pro ouvido de Luzia, tu foi grande, minha filha. No pátio o sol ensaiava, as nuvens eram panos sendo sacudidos no varal do céu. O primeiro galo cantou depois do segundo, e Pedra do Vento parecia lembrar como era acordar sem susto. No caminho de volta, Bento dirigia a caminhonete como quem aprende coisa nova, com cuidado e vontade de acertar. Luzia, ao lado, não falava por um tempo. Só olhava o caminho que voltava a ser caminho depois de tanta armadilha. Jandira dormiu no banco de trás, segurando a bolsa como quem segura menino teimoso. Eu devia ter te escutado naquele dia. Bento disse por fim, difícil, mas claro. E devia ter te buscado depois. A vida não volta para pegar o que deixou cair. Luzia respondeu simples. A gente é que volta. Olhou para frente, pro risco da estrada. E quando volta, escolhe se é para acertar ou para repetir. Quero acertar, ele disse sem enfeite. Com a casa. Com você. Ela sentiu o nome dela na voz dele como chuva depois de setembro. Vindo no tempo certo, mesmo que tarde. Não respondeu logo, porque resposta boa não corre. Quando falou, foi manso. Então, comece confiando. E pôs a mão sobre o livro, no colo. A Santa Felícia precisa mais de confiança do que de gado engordado de mentira. Chegaram com o terreiro já aceso de manhã. Chico vinha do curral, e atrás dele João Fogueteira, o vizinho da meia-lua na marca. Vim dizer que minhas marcas andaram em papel que não pisei. João foi direto, honesto. Se precisar, eu falo na frente de quem for. Vai falar, sim. Bento prometeu. Aqui, ninguém mais vai esconder nada debaixo de tábua. Os peões se juntaram. Jandira abriu a cozinha, o café saiu da garrafa como bênção diária. Zeca correu da porta, a cara limpa, um curativo no braço, e parou sem saber se abraçava o patrão ou Luzia. Os dois se olharam e riram, daquele riso que vem quando a vida dá uma folga. Você foi arretado, cabrita, Bento disse, bagunçando o cabelo do menino. E a senhora é... Zeca procurou a palavra, encontrou a maior que ele conhecia. Corajosa que nem vaqueiro de boi ruim, dona Luzia. Ela abaixou até a altura dele. Coragem é isso aqui. Apontou para o coração do menino. E a gente só lembra porque os outros mostram. O resto do dia foi de levantar cerca caída. O sargento chegou mais tarde com 2 homens. Fizeram a apreensão do que precisavam. Ouviram Chico, ouviram João, ouviram até Dona Rosina do cartório, que corou quando confessou que reconheceu firma de Roberto com a porta quase fechada. Nivaldo e Roberto ficaram onde deveriam, atrás do ferro e na fila do juiz.
O rádio de Pedra do Vento, no fim da tarde, nem precisou de novidade. A cidade toda já sabia sem que ninguém precisasse mentir. A hora mansa, quando o sol dissolve a pressa, Bento foi até o escritório, a janela aberta, o relógio de pêndulo agora batendo no ritmo certo. Pousou sobre a mesa o bilhete de Áurea e o livro, lado a lado. Luzia ficou na porta, sem invadir. Eu devia... Ele começou, parando por falta de costume. Eu queria que tu ficasse, disse enfim. Na cozinha. Ela provocou leve. Ele sorriu pela primeira vez no dia, um sorriso de bicho cansado que encontra água. Na vida, disse sem enfeite. O coração de Luzia deu um passo para frente antes do corpo. A casa, por um segundo, respirou mais fundo. Ela entrou, devagar, como quem pisa de novo na própria terra. No gesto de colocar o livro na prateleira, a mão dele encostou na dela. Ficaram assim um segundo, 2, reconhecendo o que já estava ali desde o patrão, que não era deboche nem medo. Eu fico, respondeu baixinho, mas a gente vai fazer do jeito certo. E citou com carinho a letra de Áurea. Não confie em papel de fora, sem ver se o carimbo foi molhado com água da nossa bacia. Ele assentiu, um sim que valia muito. No alpendre, o céu se abriu em azul novo. Jandira bateu palma, chamando para comer. Chico riu alto de alguma piada sobre Nivaldo conhecer finalmente um curral sem cerca. João Fogueteira afinou a sanfona, e o shot saiu tímido, depois ganhou coragem. Bento olhou Luzia por inteiro, sem pressa de esconder. Ela devolveu o olhar, sem medo de ser vista. O beijo não veio ali, nem precisou. Veio um abraço que tinha promessa, respeito e uma paz arretada de boa. O resto, como tudo que é de amor e de casa, ficaria pro tempo, que sabe melhor que a gente quando é hora de colher. No terreiro, Zeca sapateou, Jandira trouxe o cuscuz e a Santa Felícia, que tinha passado por fogo, água e mentira, abriu lugar para a verdade sentar-se à mesa. E quando a primeira estrela acendeu no bojo do céu, parecia até que Dona Áurea piscava da moldura, satisfeita de ter sido ouvida a tempo. A vida recomeçou, e naquele pedacinho do sertão, recomeçar foi o jeito mais bonito de vencer.